E a gente vê, Felipe, a gente está falando agora de haters, mas a gente está falando do cidadão comum. O grande problema começa quando personalidades, né, pessoas conhecidas, pessoas famosas, vão para as redes sociais, vão para a mídia para espalhar desinformação. Nós tivemos recentemente, agora na semana passada, o caso de um ex-jogador de futebol aí, pode falar o nome dele aqui porque foi público o caso, né, o Túlio Maravilha, né, foi um grande jogador, mas para falar besteira é um mestre, né? Ele declarou junto com a esposa dele, aliás, quem declarou foi a própria filha, né, que os pais não permitiram, né, que ela estudasse numa faculdade pública, né, em nome da moral, dos bons costumes, dos valores familiares, né, que ela havia passado em 2 faculdades, né, públicas, se eu não me engano, e que os pais não permitiram. Em primeiro lugar, se os pais não queriam que ela estudasse numa faculdade pública, eu queria saber para que ela prestou vestibular. Exato. Para a faculdade pública. E em segundo lugar, né, qual é a sua avaliação sobre esse tipo de declaração? Quando uma pessoa conhecida, famosa, vai para uma rede social e fala uma batata como essa. A gente acabou de falar aqui que a internet virou terra de ninguém, não é? As pessoas podem ali falar meio que tudo que pensam, o que quiser. Primeiro que assim, ele como uma figura pública é lamentável. É lamentável. Sim. Acho que a pessoa pode se reservar de não emitir certas opiniões. Sim. Quando não conhecem de determinado assunto. Você acredita que é o fruto da desinformação causada por essa polarização excessiva na política? Olha, talvez, eu acho que não tem como dissociar, como a gente bem disse, sabe? Eu continuo concordando ali com argumentos que você bem colocou. Eu acho que essa difusão dessa desinformação, essa difusão e esse bombardear de informações por pessoas que de repente não tiveram uma formação tão bem adequada, como talvez tenha sido a do ex-jogador, né, permite a ele construir aquela visão de mundo e aquele recorte que só ele enxerga. Eu gosto muito lá daquele exemplo do professor José Geraldo, na CPI, em que ele faz o recorte das caravelas, não é? Para deputada. E ele fala mesmo, eu não vou, deputada, né, me contrapor a senhora porque eu não vou conseguir. Consegue enxergar o pessoal, só vai enxergar aquilo que a senhora enxerga e que não é a realidade. Não, então, eu acho que o Túlio, ele é o retrato disso, ele é o retrato de pessoas que não se permitem enxergar o todo, além da bolha, sabe? Assim, é lamentável esse tipo de comentário dele, porque tem repercussão, ele é uma pessoa famosa, e na fala, no vídeo, tem uma falazinha assim pejorativa, não, porque eu passei aqui na Federal do Rio, e a Federal do Rio tá meio capenga, uma coisa assim que eles falam, entendeu? Tá meio caída, aí ele fala, porque tem greve, que tem isso, tem aquilo, aí depois eu pensei, gente, a Federal do Rio é o FRJ. A UFRJ, a gente está agora com um destaque da pesquisa de ponta da professora Tatiana acerca da polilaminina, né, para a questão de recuperação de pacientes com lesão medular. Então, esse tipo de pesquisa de ponta acontece lá dentro da Universidade de Itacapenga. Ela foi no programa do Danilo Gentili, se não me engano, com um paciente dela. O paciente dela entrou andando. Incrível, né? Ele era paralítico do pescoço para baixo. Incrível, incrível. E claro, Fred, que há alguns resultados de pesquisas, né, como essa da professora, isso não é fruto de... E às vezes as pessoas acham assim, que o professor começou a desenvolver isso daí ano passado, e que esse ano são pesquisas de 20 anos, sabe? Então a pesquisa e o conhecimento, ele é construído degrau por degrau, as coisas são processuais. São inúmeros estudantes que passaram por aquele laboratório, que deram as suas pequenas contribuições com as pesquisas de mestrado, de doutorado, os financiamentos públicos para que aquela pesquisa pudesse acontecer. E aí no Brasil a gente precisa dizer que o pesquisador, ele não tem segurança para poder trabalhar, saber se o recurso vai continuar financiando aquela pesquisa dele. Então tudo isso se traduz, às vezes, em a gente vivenciar esse enfrentamento que o pesquisador precisa para desenvolver os seus trabalhos. Mas isso acontece de fato aonde? É dentro da universidade pública. A gente está tendo destaque para essa pesquisa de agora, porque realmente traz um impacto extremamente inovador e fantástico, mas existem inúmeros resultados de trabalhos científicos que acontecem nas universidades e que vão contribuir nas mais diversas áreas, seja para a saúde, seja na área da engenharia, quando a gente está falando de próteses, de órteses, de novos materiais
para implantes, isso dentro do segmento da engenharia. Então, às vezes as pessoas acham que vão fazer uma cirurgia, colocou um parafuso lá e é o parafuso de uma loja qualquer. Não, tem ciência ali. Claro, com certeza. Tem ciência, tem desenvolvimento, tem engenharia, tem medicina, tem tecnologia, e isso acontece dentro da universidade. E aí, há pouco tempo atrás, eu fiz um comentário assim: se você pensa igual esse jogador, não mande o seu filho para a Universidade Federal. Sim. Deixa a vaga lá. Deixa a vaga lá para quem então acredita que a educação pública pode transformar a vida dele e vai buscar um outro caminho. Sim. E ele falou de valores, né? Ele fala que de valores morais, né? E a internet nos permite resgatar certas coisas, né, Fred? Sim. E a gente, que tipo de valor moral a gente está falando? Ele está falando, porque... Sim, vamos relembrar um pouquinho do passado recente dele, né? A gente pôde rever aí, lamentavelmente, a gente pôde rever aquela cena dele numa capa de uma revista pornográfica, não é? Vou fazer até propaganda aqui, G Magazine. Então que tipo de valor é esse, sabe? Exatamente. É só quando me convém. O valor, então, é aquele que agora eu vou para uma rede social e poso de paladino da moral. Então, assim, não é por aí, sabe? Então... E outra situação, né? É a questão também da valores morais quando se lembra que ele foi candidato em 2010 e foi condenado por Caixa 2. Em campanha, não é? Na campanha dele. Então, falar de valores morais, né? Eu acho que a gente Deus, pátria e família nessa altura do campeonato, para ele só tem para mim uma palavra que define: hipocrisia.